Meus amigos, novamente o programa Espiritismo para Todos, aqui pela TVM de Matão. E depois, posteriormente, no meu canal de YouTube, disponível para que você possa ver, rever, compartilhar, divulgar para outros corações amigos em toda parte. Estamos aqui no quarto e último episódio da série gravada com o amigo Isaías Claro. De Oswaldo Cruz, São Paulo, conhecido promotor de justiça, hoje aposentado, escritor com vários livros publicados, palestrante conhecido nacional e internacionalmente, mas, acima de tudo, um grande amigo do coração, amigo do público, muito querido por toda parte, construiu sólidas amizades, laços de afeto maravilhosos em toda parte. E nós temos feito, nesses 4 episódios, o nosso amigo Isaías tem apresentado um estudo comparativo entre os ensinos dos capítulos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que traz o Cristo estudado nas máximas morais para comparar o livro a uma verdadeira farmácia. Cada capítulo indicado para a cura das doenças, para as doenças da alma. Meu amigo Isaías, bem-vindo, a minha gratidão pela sua disposição, pela importância desse estudo que fica gravado, disponível, e para que todos possam consultá-lo. Muito bem-vindo, com a minha gratidão e meu abraço. Caríssimo companheiro, irmão, amigo e benfeitor, Orson Peter Carrara, honra-me, emociona-me imensamente estar novamente com você e com os nossos telespectadores, que sabemos é a razão maior do nosso trabalho, do nosso investimento. Aqui estamos para a continuidade do nosso singelo estudo à sua disposição. Muito bem, meu amigo, com a nossa gratidão e saudando os nossos telespectadores da TVM local ou do YouTube, depois quando vêm gravados, nós tivemos a oportunidade nos 3 episódios anteriores de atingir o capítulo 21. E, portanto, neste episódio final, a partir do capítulo 22, continuemos então, Isaías, devolvo-lhe a palavra para a continuidade desse estudo da obra citada. Telespectadores, amigos, nos programas anteriores, frisamos que todos nós somos doentes em laboriosa restauração. E é preciso reconhecer que não há exceção para esta regra. Todos nós temos as nossas enfermidades espirituais, emocionais, os nossos desequilíbrios internos. E podemos e necessitamos ver no Evangelho não somente um código comportamental, mas também um manancial inesgotável para o diagnóstico e o tratamento das nossas enfermidades espirituais, que, como sabemos, a própria ciência concorda, tende, com o tempo, a repercutir em nosso cosmo orgânico. A partir de agora, de maneira objetiva, um estudo
estudo ligeiro sobre os capítulos 22 a 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 22, por título: Não separeis o que Deus juntou. Encontramos ali como tema central o divórcio e um estudo sobre a indissolubilidade do casamento. Enfermidades conjugais é o que ali poderemos encontrar sob a ótica que estamos abordando. E na intimidade doméstica, entre cônjuges, quantos comportamentos inadequados, quantos desequilíbrios, quantas enfermidades. Se temos algumas: intransigência, desrespeito, intolerância, indiferença, frieza, distanciamento afetivo, silêncios prolongados, desinteresse de um cônjuge pelo outro e tantas outras situações mais que poderíamos encontrar. E a solução ou a medicação para todas estas moléstias que encontramos na intimidade doméstica está no amor bem compreendido, amor que podemos agora comparar a uma colcha de retalhos. O amor é uma coisa composta por muitas outras coisas. E esta colcha, que é o amor, pode crescer cada vez mais, porque não há limites para os retalhos bons que nós podemos colocar para ir compondo esta peça. As moléstias que encontramos no relacionamento conjugal são tratáveis e tratadas através de algumas medicações que andam escasseando na intimidade doméstica, como, por exemplo, a compreensão, a tolerância, o respeito, a paciência, o esquecimento de si mesmo, para que possamos prestar atenção no outro, cuidar do outro. Em uma certa oportunidade, Orson e telespectadores, Francisco de Assis conversava com Frei Leão, seu colaborador direto, e Francisco perguntou a Frei Leão: Frei Leão, na sua opinião, qual o principal atributo de Deus? Frei Leão emitiu sua opinião
Mas Francisco disse para Leão que o principal atributo de Deus é a paciência que se expressa através da eternidade, criando sempre, mas com método, ritmo, sem assodamento, sem pressa, sem precipitação, com tudo funcionando bem e a seu tempo. Portanto, na intimidade doméstica, os cônjuges ganhariam muito se esquecessem por um pouco para cogitarem primeiramente das necessidades que o outro cônjuge espera de si. Capítulo 23, por título Estranha Moral, que vamos traduzir aqui por moral diferente. Moral que à época surpreendeu as pessoas. E eu tenho aqui, Orson, comigo, o Evangelho, que consultarei para que eu melhor oriente a minha exposição. Capítulo 23, Estranha Moral, item 22. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Neste capítulo, encontramos as doenças espirituais relacionadas à estreiteza espiritual, ou acanhamento, ou miopia espiritual, que se caracteriza por aquele comportamento reducionista. A criatura humana se afeiçoa a alguns poucos, se concentra excessivamente neste universo acanhado, valoriza de maneira inadequada os laços da consanguinidade, ao ponto de não perceber no seu entorno a comunidade, a humanidade e nem mesmo a espiritualidade. Há pouco me reportei ao amor, que, como sabemos, é a medicação por excelência para todas as nossas moléstias espirituais. Pois o amor pode ser classificado em 3 tipos: amor de completude, amor de amplitude e amor de plenitude. O capítulo 23 nos chama a atenção para a necessidade de não nos darmos por realizados no exercício, na vivência do amor de completude
que é o amor de uma pessoa por outra, ou de uma pessoa por algumas poucas pessoas. Este é o amor de completude. E a experiência nos mostra que a nossa felicidade, Orson e telespectadores, tem o tamanho do nosso amor. Aquele que ama de maneira na completude vai experimentar uma felicidade proporcional. E, consequentemente, a pessoa não se realizará nem no amor, nem na felicidade como espera. O capítulo 23 nos orienta para uma postura expansionista, para que possamos ir do amor de completude para o amor de amplitude mais abrangente, abrangendo a humanidade toda, para depois, em um outro estágio, atingirmos o amor de plenitude, este amor incondicional, irrestrito, que nos conecta com a espiritualidade. Está bem que as criaturas humanas trabalhem, que se esforcem por prever e prover as necessidades materiais do seu círculo pessoal, do seu círculo doméstico, mas isto não basta para um cristão legítimo, para um cristão autêntico que precisa ver e sentir na humanidade toda a sua família, evitando assim um comportamento reducionista. Capítulo 24, telespectadores, amigos, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Leio o item 1 para orientar nossa abordagem. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca-se no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. Em linguagem mais atual, Jesus estaria dizendo: não se acende uma lâmpada para ser colocada debaixo da mesa, mas no teto, para que venha a iluminar todos os que estão na casa. Este o capítulo 24. Quais doenças espirituais podemos detectar neste capítulo? Todas as doenças relacionadas à timidez da fé, à timidez da crença, a vergonha, de assumir compromissos com a espiritualidade, o comodismo em relação à fé, é doença, e crônica. O medo de entregar-se às causas nobres, desprezo às possibilidades
de mais crescer e mais servir. Escravidão ao eu inferior, sempre acanhado e mesquinho, dificuldade em reconhecer-se necessitado de luz e paz, covardia moral, fragilidade na fé, indecisão espiritual, aquela indecisão que infelicitou Pedro naquela noite madrugada do julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Revolta ante o sofrimento que liberta e purifica, preferência pelo aplauso e reconhecimento do mundo, perder-se nas sombras de si mesmo, manter-se voluntariamente distante da luz divina que jaz adormecida no âmago de todos nós. Doenças, ora, severas, gravíssimas, que vêm dizimando comunidades inteiras. Quantos cristãos medrosos, acovardados, estacionários, que fogem da responsabilidade, que malbaratam a oportunidade. E no mesmo capítulo que vai nos falar da coragem da fé, do carregar nossa cruz, haja o que houver, nós encontramos remédios para todas estas moléstias. Remédios que menciono agora, consultando aqui os meus apontamentos. Bom seria, Orson, que os cristãos se valessem do remédio chamado honra. Honrarmos-nos pela oportunidade de sermos discípulos sinceros do Mestre, discípulos verdadeiros, autênticos, decidirmos-nos pela causa do bem, corajosamente enfrentando todos os riscos, libertarmos-nos das inferioridades e buscar os valores transcendentes, tratar a alma com a intensidade que se faz necessária, fortalecer-se na fé corajosamente. Falando da fé, recordemos a semente do grão de mostarda. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, semente minúscula, ou seja, nem deste tamanho é a fé da comunidade dos cristãos. Privilegiarmos os interesses eternos, os valores eternos, decidir-se pelo Cristo e pelo Evangelho, aceitar e agradecer o sofrimento que liberta e pacifica, preferir o aplauso da consciência fiel a Jesus e não o aplauso do povo que passa, que massageia o ego por um momento, mas que não se sustenta. Capítulo 25, Orson. Buscai e achareis. Leio aqui 2 linhas somente.
Pedi e vos será dado, buscai e achareis, que dá título ao capítulo. Batei a porta e vos será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Doenças espirituais que precisam ser destacadas. Lei do menor esforço, Orson. É doença, meu amigo. Esperar. Os crentes superficiais, Orson. Leem aqui, pedi e se vos dará, será dado, buscai e achareis. E imaginam que bastam simplesmente pedir. São as enfermidades ou doenças relacionadas à lei do menor esforço. E leio para nós, para melhor orientar o pensamento, pedindo vênia aos nossos telespectadores. Quais as doenças, Orson, que destacamos agora? O desejo de receber sem o esforço correspondente da conquista. Estacionamento espiritual. Ausência de critério no pedir as coisas. Ausência de critério no pedir as coisas. Não há muitos dias ouvi um áudio em que algo se comentava sobre as equipes no mundo espiritual encarregadas de anotar as preces, selecioná-las e atendê-las oportunamente na medida do merecimento e da conveniência. E o autor comentando sobre os pedidos a respeito do time de futebol. E uma prece, Orson, que chamou a atenção dos espíritos, minha também, e compartilho com você e com os telespectadores. Uma senhora que vinha mantendo um relacionamento, uma senhora casada, que vinha mantendo um relacionamento extraconjugal, orando a Deus, orando a Jesus e aos espíritos amigos, no sentido de que o relacionamento extraconjugal não fosse descoberto pelo marido dela, receosa das consequências. Então, os crentes, andam abusando da oração, com desvios graves de conduta, ausência de critério no pedir, ausência de critério no desejar, no buscar as coisas, ausência de critério no esforço para a aquisição justa das coisas, gerando estas doenças muito disseminadas no mundo, o estresse, a ansiedade e outras enfermidades. Para se ter uma ideia, telespectadores, o estresse é a doença que mais mata no mundo. Nós temos mais de 1 bilhão de irmãos estressados cronicamente, ansiosos cronicamente. Milhões de criaturas humanas em todo o mundo, anualmente, Orson,
vão para os gabinetes médicos, psiquiátricos, em razão da fadiga, por não possuírem equilíbrio, sensatez, bom senso. Este capítulo, que nos fala daquela passagem poética, olhai os lírios do campo, nos fala de uma doença severa, na desconfiança que muitos possuem na providência divina, no interesse pelo supérfluo, na ociosidade, na preguiça, na má vontade, na indisposição, na apatia, no esperar, sem nada fazer. Outra doença, Orson, transferência de responsabilidade. Neste capítulo, nós vamos encontrar estes remédios, a percepção do esforço que precisamos desempenhar para a obtenção do que necessitamos. No tópico, ajuda-te, que o céu te ajudará. Nem Deus faz tudo por nós no sentido que estamos colocando. Há uma parte que é nossa, que é intransferível, e tratar as moléstias da ociosidade, da preguiça e outras passa pela tomada de consciência que todos nós encarnados reencarnamos com uma programação, com tarefas definidas, e a cooperação é uma lei cósmica da qual não podemos fugir. Progredir sempre, bom senso para pedir, bom senso para desejar, bom senso para o esforço de aquisição, relaxar, buscando a confiança, relaxar, buscando a serenidade, amar o trabalho, que é sempre bênção, confiar na providência divina, ênfase aos bens espirituais, que constituem a verdadeira riqueza, contentar-se com o necessário a uma vida simples, conscientizar-se das próprias obrigações, ocupar-se e não preocupar-se, descobrir no trabalho a fonte de bênçãos que desejamos, boa vontade, empenho, esforço, sacrifício, dispor-se a fazer algo, tornando-se útil às demais criaturas, dando sentido à presença na terra. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à espiritualidade, por este corpo, por esta reencarnação, por tantas oportunidades. Você sabe, Orson, que falar de maneira objetiva, atento ao relógio, é um desafio, não é? Mas estamos aqui, capítulo 26, Orson. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Lei, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Temos doenças aí neste capítulo, ó. Sim. Quais doenças? Qual o perfil dos doentes? Dai de graça.
o que de graça recebeste. Enfermidades relacionadas, meu caro Ável Orson, à exploração da fé. Quantos profissionais da fé. Ivone Pereira, Orson, cuja contribuição você conhece, dizia há muitas décadas que espíritos que não amam Jesus, mas que descobriram a possibilidade de explorar o seu santo nome e de explorar o Evangelho, reencarnam dolosamente com a intenção deliberada de mentir, de enganar, prometendo o que sabem que não poderão cumprir, prometendo o que não querem cumprir, prometendo o que não está no alcance deles. Doenças todas que podemos estudar neste capítulo. Citamos outras correlacionadas, estelionato praticado em nome de Deus, em nome de Jesus e da espiritualidade. Quantas mentiras no campo da religião, exploração financeira dos crentes ingênuos, exploração política, social, sexual no campo da religião, desvio de finalidade dos templos e dos recursos amealhados. Há 2 milênios, Nosso Senhor já expulsou os vendilhões do templo. Usar a religião para benefício pessoal, enriquecimento ilícito. Capítulo Orson, atualíssimo. Os nossos irmãos que desviam a conduta para benefício pessoal responderão de maneira muito severa, porque na linguagem clássica da Bíblia estão cometendo pecado contra o Espírito Santo, contra as coisas que são sagradas e que deveriam ser tratadas com a sacralidade que elas merecem. Remédios para estes irmãos que cometem desvios intencionais. Gratidão a Deus, ao Cristo, à espiritualidade, pelos dons recebidos, não por nosso merecimento, mas pela misericórdia divina. Não há um recurso, um talento, uma possibilidade que não cheguem até nós se não for pela bondade do alto. Mesmo quando trabalhamos, quando produzimos, nos esforçamos, ainda aí se constata a presença do alto a nos abençoar e a orientar. Remédio, honestidade nos assuntos da fé, tomada de consciência, decisão espiritual, compaixão pelas misérias alheias, ao invés da exploração das misérias alheias, simplicidade e pureza de coração, Orson,
Nós, os espíritas, temos os exemplos extraordinários de Allan Kardec, que viveu pobremente, singelamente, Chico Xavier, que não tinha absolutamente nada, tudo que chegava às suas mãos, ele compartilhava, doava, ele próprio declarava isto, que os ternos que ele tinha ganhava dos amigos, quando os amigos achavam que ele estava mal vestido. Então, e nós nos esquecemos disso. E hoje, providência do Cristo, e não por acaso, o Papa atual, com o pseudônimo de Francisco, para uma retomada daquela simplicidade original, esquecida, perdida, que estes nossos irmãos equivocados voltem para o Evangelho, para a caridade desinteressada, que trabalhem para o próprio sustento, como já preconizava o apóstolo Paulo. Eu trabalho para não ser pesado aos meus irmãos. Ouçam em 3, 4 minutos os capítulos 27 e 28. Pedi e obtereis, e coletânea de preces espíritas, que é um desdobramento do capítulo 27. Enfermidades aí detectadas, todas aquelas enfermidades oriundas da desconexão da criatura com Deus, com a espiritualidade. Mencionemos algumas destas enfermidades. O complexo de autossuficiência, o pensar que não necessita de Deus para absolutamente nada, e nem do Cristo e nem da espiritualidade. Emmanuel, no livro O Consolador, nos chama a atenção para isso. Como é estranhável a incredulidade, a descrença, o materialismo, porque essas criaturas, Orson, se esquecem de que quando nós surgimos para o concerto da vida cósmica, o planeta já estava aqui, pronto, do ponto de vista da química, da física, da botânica, da geologia, tudo já estava pronto. Encontramos este ninho absolutamente arrumado. Como as pessoas podem ignorar isto tudo? Pedi e obtereis, a importância da prece, que é filha dileta da fé, para que a criatura trabalhe o seu complexo de superioridade, de autossuficiência, essa desconexão com a espiritualidade. Porque sem esta conexão, Orson, ficamos entregues ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa prepotência, à nossa arrogância, à nossa soberba, que são doenças gravíssimas. E nós precisamos tratar disso através do reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa impotência
diante das coisas. Somos tão frágeis que uma picada do mosquito Aedes aegypti pode levar-nos à morte. Um campeão de força, um campeão na cultura, Orson, pode ter a sua vida fanada numa simples picada de inseto. Temos aí ainda os reflexos da coronavírus ou do coronavírus. A pandemia vai passar e eu não sei se é da corona ou do corona. Ora eu falo uma coisa, ora falo outra. Remédio. Atribuir-se o justo valor, sem excesso de qualquer natureza. ênfase aos bens espirituais, predominância da natureza espiritual, conscientizar-se de que somos espíritos imortais em trânsito pela terra e que precisamos enfatizar estes valores para darmos sentido, qualidade à nossa presença na terra. Você conhece a minha fragilidade, Orson, a minha pouca cultura doutrinária, mas conhece também a minha boa vontade, e é com esta boa vontade que aqui compareço para abraçar você, aos nossos telespectadores, deixando esta riqueza que é o Evangelho segundo o Espiritismo, elaborado pelo farmacêutico Allan Kardec, sob o comando do médico Jesus. Meu caro amigo Isaías, para você que chegou agora, estamos aqui com Isaías Claro, no 4º episódio da série Cura das Doenças, comparando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo com uma farmácia, em que os remédios constantes dos ensinos desta obra vêm para atender as doenças, as mazelas, as enfermidades, as fraquezas que todos trazemos de nós. Eu sou testemunha ocular da dedicação de Isaías ao Evangelho, através de suas músicas, através de suas palestras, das visitas que tive o privilégio de participar a doentes terminais, quando, durante os 5 anos seguidos, o hospedei em minha própria residência em Mineiros do Tietê, e vivemos com a família momentos inesquecíveis, marcantes ao coração da família toda. E aí está esse estudioso do Evangelho que se isolava no quarto por horas seguidas para estudar esta obra e seus capítulos, o que sempre nos sensibilizou bastante, este mergulho nesses textos maravilhosos. Isaías, nós vivemos um momento muito difícil na história. Aflições de todo tipo acumulam-se com as criaturas que se debatem em dúvidas, medos, aflições, sofrimentos que vão desde as doenças físicas aos tormentos da alma, do remorso, do arrependimento. Depois de um estudo de 4 episódios, capítulo a capítulo, analisando as enfermidades que podemos extrair para nos tratar com esses capítulos, você citou passagens extraordinárias, você se referiu com muita competência e com sensibilidade, adentrando os textos, referiu-se a Jesus com o carinho que lhe é característico. E neste momento, Isaías, de profunda aflição humana, depois de conhecer e estudar esses fundamentos doutrinários importantes e saudáveis, o que o seu coração diria para o público que está nos assistindo? Orson, fiel a mim mesmo, quero falar de minha emoção, de minha gratidão, e não me pejo de chorar na sua presença e na presença dos telespectadores.
E eu preciso, Orson, ser honesto e dizer que estes 4 episódios foram elaborados pensando nas minhas enfermidades. Se tem alguém, Orson, que muito precisa deste médico e desta farmácia, sou eu. Se o meu pranto comprometer o trabalho, paciência, mas que essas lágrimas sirvam para alguma coisa. Então, Orson, eu me reconheço gravemente enfermo. O apóstolo Paulo dizia: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. E eu preciso parafrasear o apóstolo e dizer: ai de mim, Orson, se eu não buscar no evangelho o tratamento que necessito. Então, para os nossos telespectadores, eu recomendo 2 coisas: que tenham a Bíblia, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Na Bíblia, que se concentrem especialmente em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que abrem o Novo Testamento. E ali detenham-se nos ditos de Jesus e nos não ditos de Jesus. Porque Jesus, Orson, se conduziu com perfeição em todas as suas falas, mas também se conduziu com perfeição em todos os seus silêncios. Jesus se ouve com perfeição em tudo que fez e se ouve com perfeição em tudo o que não fez. Que a humanidade, Orson, a começar por mim, por nós dois, pelos nossos telespectadores, se concentrem no eu sou. Jesus é conhecido por muitos nomes: Emanuel, o leão de Judá, o príncipe da paz, e também é conhecido pela expressão eu sou, que o evangelista João tanto valorizou. Então, Orson, aqui, sem esgotar nada, eu sou, disse Jesus, o pão da vida. Para esta humanidade com fome de paz, com fome de amor, o pão. Que comamos deste pão, Orson, que é Jesus no sentido figurado. Ele compartilhou isto com os seus discípulos na Santa Ceia: tomai e comei, este é o meu corpo. Eu sou a água viva, disse Jesus. Nós estamos com sede, ó. A sede da mulher samaritana. Nós estamos com sede. Eu sou a porta das ovelhas. Precisamos encontrar esta porta, ó. Isaías, a sua emoção nos toca profundamente. Essas lições são imorredoras, ficam para sempre. O alimento trazido pelo Evangelho do Cristo é
o sustentáculo para a superação das adversidades todas. Nós queremos te agradecer imensamente por esse estudo que fizemos juntos. Foram 4 episódios, feitos com amor, com carinho, com o desejo de alguma utilidade oferecer às pessoas que vão se valer, tanto aqui na TVM de Matão, como no canal de YouTube, onde vamos atingir pessoas de outras regiões, de outros países, de outras cidades, e a gente fica muito feliz e agradecido à sinceridade de seu coração, a sensibilidade com que nos premiou, inclusive através da emoção, que eu compreendo perfeitamente. É inevitável diante de tantas bênçãos. Muito obrigado, Isaías. Muito obrigado. Amigo Orson, telespectadores amigos, a minha mais profunda gratidão, deixando este pensamento para fechar nosso trabalho. Recordemo-nos sempre de Jesus, que afirmou que não nos deixaria órfãos e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muita paz. Muito obrigado, Isaías. Muito obrigado aos amigos que nos assistem. Uma boa noite com a nossa gratidão e pedimos que você compartilhe para que este conteúdo atinja outras pessoas. Os 4 episódios estão disponíveis no meu canal de YouTube, Cura das Doenças, episódios 1, 2, 3 e 4. Você vai encontrar com facilidade. Um grande abraço e até a próxima oportunidade que a vida nos conceder. Até lá!